Yo, Geeks, tudo em cima! A referência de Void com Griffith é bem evidente durante todo o mangá de Berserker. O personagem é um paralelo bem emblemático em um dos pontos mais incríveis da trama, contra a base ali do Gaizerik, o antigo rei da Terra-média. A gente já falou aqui em alguns vídeos que a gente tá realmente carregando nessa série para destrinchar mais sobre o Berserker, sobre como o Griffith é a referência ali ao próprio Void e como o Guts seria também esse paralelo com o Gaizerik. Porém, será que o Void era um dos massacrados, um dos subordinados massacrados ali por Gaizerik quando ele era um mero mortal? Ou a história foi corrompida? Ou será que a história foi distorcida? Porque nós sabemos que quem vence é quem define a verdade. Isso tudo é o que nós vamos decidir e conversar depois da vinheta. No capítulo 362 ficamos sabendo um pouco mais sobre a história do Skull Knight, que se conecta diretamente ao capítulo 53, onde 5 anjos teriam vindo à Terra-média e destruíram toda a Terra ancestral que hoje é a Falconia. Nós temos essa base colocada para nós lá no capítulo 53 e quase 310 capítulos depois, né, ou mais de 310 capítulos depois, nós tivemos esse desenvolvimento ali sendo apresentado para nós, trazendo mais camadas sobre esse destrinchar que vimos lá no começo de Berserker, antes de todo o caos que acabou sendo evidenciado no Eclipse. E depois a gente ficou sabendo, né, que se tratava ali da Terra Ancestral. A Terra-média era este lugar que a Falconia viria a surgir. A ideia era que o antigo rei da Terra-média era um cara extremamente mau e por isso foi punido pelos 5 anjos. Ou seja, ele era um cara extremamente mau que conseguia subjugar ali as pessoas, as demais, os demais vilarejos e tudo, estava unindo a galera ali e estava criando caos com mão de ferro, estava conseguindo governar. Porém, como sabemos ali que na mão de Deus só tem desgraçados, será mesmo que o Gaizerik era um rei mau? Será que analisando e contemplando ali o Skull Knight, dá pra pensar que ele seria realmente um rei mau? Alguém extremamente mau poderia ser amado, assim como nós vimos no capítulo 362, vendo a sua amada desfalecendo ali em seus braços. A gente pode observar que o reino todo da Terra-média desapareceu em uma única noite. Com o ataque ali dos anjos, dos 5 anjos, nós observamos que toda a Terra-média desapareceu. Mas o que definitivamente aconteceu naquela noite? O que definitivamente aconteceu naquele momento para que um reino, um grande reino que estava supostamente unindo todos os povos, desaparecesse da noite para o dia? O que não pode desaparecer aqui da noite para o dia é a sua vontade de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, falando aqui sobre as suas opiniões de Berserker. A gente tá trazendo um quadro bem legal, analisando alguns pontos sobre a obra e realmente funilando ainda mais informações pra gente tentar entender o que o Daiba vai fazer ali com o Guts, né? E é claro, né, todo ponto aqui é bem-vindo, você se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu, mandar realmente ali o seu hypar, nos ajuda pra caramba a continuar trazendo mais conteúdos dessa obra maravilhosa aqui no Geek Brasil. Vamos lá, ainda no capítulo 362, vemos 4 criaturas ainda desconhecidas da trama de Berserker ao lado ali do Void. Pelo menos na minha memória, eu não me lembro de ver esses caras. Provavelmente eles são apóstolos que ajudaram ali o Void em algum estigma, provavelmente na queda ali do reino que era a Terra-média. Nós observamos ali uma mulher que se assemelha muito com o Griffith, com a marca do sacrifício em seu ombro. Depois eu vou fazer uma teoria só
cruzando ali essa mulher, Gaizerik, Guts e o Griffith, porque é extremamente importante pra gente tentar entender um pouco mais sobre as visões e as relações desses personagens. Mas o fato é que essa mulher foi usada também como um sacrifício, como alguém sacrificial para a ascensão do Void. E por todo o salão nós observamos que a marca também aparece. Existe uma grande marca do sacrifício espalhado pelo local. Lembram lá no capítulo 53, quando eles estão descendo as escadas para resgatar o Griffith? Nós observamos o que? Várias pessoas, vários crânios, vários esqueletos com a marca do sacrifício, o que mostra definitivamente que o local que era a Terra-média, o local que foi narrado ali sobre a ascensão desses 5 anjos e a destruição do reino opressor, definitivamente foi usado como um sacrifício para o eclipse. A forma como a gente consegue interpretar nesse sentido. Algumas páginas atrás, sobre essas revelações, né, dessa mulher que é usada como sacrifício, nós podemos ver aquilo que se parece com a besta das trevas agindo entre aquilo que também se assemelha com o eclipse. A gente pode ver, pelo menos aqui, em 2 momentos dessa página, principalmente essa criatura aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, estão bem aqui na parte direita, na extrema direita aqui da página, a gente consegue ver algo que se assemelha aqui com a besta das trevas, e aqui um pouco na parte do meio da página, também algo que se assemelha com a besta das trevas que está atormentando o Guts. Como nós sabemos, a besta das trevas também é uma criatura que atormentou o Gaizerik. Então talvez a besta das trevas tenha lhe ajudado, né? A besta das trevas que estava dentro dele tenha lhe ajudado a simplesmente se manter são e vivo ali depois do eclipse. O fato é, se o Gaizerik ele era um rei mau ou um rei bom, o Void ocasionou o eclipse que destruiu a Terra-média, sendo ele uma pessoa oprimido que foi levada ali até a última gota do desespero, ou se foi levado até essa situação pela inveja do rei e pelo reino que ele estava criando, foi culpa dele a geração deste eclipse que devastou este local e gerou todos esses sacrifícios. Isso é enfatizado até mesmo quando o Gaizerik, né, o Skull Knight, ele invade ali o eclipse do Guts para salvar o Guts e a Casca. A primeira criatura que ele ataca é o Void, né? A primeira criatura que ele tenta atacar ali é o Void. É um ataque que vai defendendo, né? Porque ele ataca o Void usa ali um portal, o ataque vem por detrás ali do Skull Knight, e o Skull Knight defende ali com o escudo o ataque que viria a lhe afetar. Então, definitivamente a gente tem um ponto de que o Void e o Gaizerik estão extremamente conectados através ali do mundo, né? Fazendo um paralelo com o Griffith e também com o Guts. Mas olha só que coisa interessante, nós sabemos que o Gaizerik ele queria criar um reino que estava unindo todos os povos. Estava querendo criar ali um reino que estava meio que unindo todos os povos, e se você une os povos, supostamente você cria uma paz. Paz automaticamente gera uma vida melhor, gera um momento melhor, e isso faz com que as pessoas tenham uma condição de vida melhor. A gente tem uma distorção sobre esses fatos de que o Gaizerik ele era um rei tirano, se tornou ali um rei tirano, mas o que isso é verdade? Do que isso é verdade? Porque conhecendo mais sobre a ideia do mal, é muito crível acreditar que a Terra-média e Gaizerik eram um reino e um rei bom. Dá pra se pensar nesse sentido. Vendo ali o capítulo 83 de Berserk, a gente consegue realmente mensurar de que a ideia do mal pode ter distorcido ali a verdade juntamente com a mão de Deus. A base da ideia do mal é que ele é moldado na perspectiva de que os humanos querem razões para o destino,
que transcendia seu conhecimento, os conhecimentos de cada um, e eu as produzo, pois é para isso que fui criado. Ou seja, a gente observa que a ideia do mal, ela tenta criar razões para base da destruição, da desgraça. Só que é um paradoxo, ele precisa existir para que essas desgraças aconteçam, e essas desgraças precisam acontecer para que a ideia do mal venha a surgir. Então é um paradoxo que uma coisa depende da outra. Se a Terra-média era um reino bom, onde as pessoas podiam viver em paz, com menos doenças, menos mortes em vão, sem que a prostituição se alastrasse ali pelo local onde todas as pessoas viviam bem, a ideia do mal não tinha mais necessidade de existir. Olha só que coisa interessante, porque se não há tristeza, não há angústia, não há mais dor, não definitivamente, mas diminui de uma forma extremamente alta, então a ideia do mal é enfraquecida. Porque se não há todas essas características que fortalecem e criam a ideia do mal começa a enfraquecer. Não faz sentido? Então, parando para pensar nessa visão, talvez o Void tenha sido a primeira parte ali da mão de Deus, criado ali para impedir que um novo reino como a Terra-média fosse criada. E assim, novos avatares foram escolhidos até que a mão se tornasse completa com a chegada do Griffith. Então, basicamente, a mão de Deus foi criada através da ideia do mal, que acabou disponibilizando o Behelit ali para o Void, para impedir com que o reino, com que a Terra-média se alastrasse e a ideia do mal parasse de existir. Então a mão de Deus, que seria ali o julgamento, o juízo ali sobre os humanos, impediu com que a própria progressão dos poderes, né, da Terra-média se espalhasse e estabelecesse ali um reinado de paz, um mundo de paz. E o Void acabou meio que indo através da inveja, através ali da raiva, de não participar, de não ser o escolhido, de não ser ali aquele que estava na frente ali do reino da Terra-média. E é claro, chegando nesse desespero, chegando nessa raiva, chegando em toda essa inveja, ele decide sacrificar todo o reino mediante ali a Terra-média. Porque por mais que fosse um reino governado pelo Gaizerik, era ali uma ideia de que ele amava aquele povo, ele amava aquele lugar, ele queria estar no lugar do Gaizerik, mas ele prefere se tornar o pináculo da mão de Deus. Ele prefere se tornar um pináculo da ideia do mal e ajudar na destruição da Terra-média, que era o lugar que estava enfraquecendo a ideia do mal. Mas por que o Gaizerik não pôde e o Griffith, sendo Fento, pode, né? Não faz muito sentido, vocês não concordam? A gente pode pensar em alguns pontos que podem encaixar do porquê que o Griffith ele está criando ali Falconia, que é basicamente uma Terra-média nessa mesma visão. Começamos aqui que a utopia proposta ali por Griffith, ela é algo ilusória ou condicional. Falconia é construída com base em um ritual de sacrifício massivo, literalmente regado com o sofrimento do mundo inteiro. Ou seja, Griffith foi originado através de um eclipse. Logo, todo o equilíbrio relacionado ali a este lugar depende diretamente de sacrifícios, ligado diretamente à maldade, conectado diretamente também à ideia do mal. É um paraíso exclusivo. Falconia é um paraíso exclusivo que oferece abrigo e paz somente dentro de seus muros. Enquanto o mundo lá fora virou um pesadelo e criaturas, fomes e guerras e desespero estão realmente reinando entre as pessoas, nós podemos observar que Falconia está colocando um único caminho, que somente ali, se você se prostrar ao Griffith, ou seja, se você se prostrar ao Messias da ideia do mal, você pode realmente chegar a essa falsa paz. Griffith não aboliu o sofrimento humano, ele canalizou todo o sofrimento para fora de Falconia, criando o contraste que o torna mais necessário e idolatrado. Ou seja, é o Messias que vai estabelecer essa paz. Diferente ali do Gaizerik, que pode ter buscado um reino genuinamente justo, Griffith constrói um império com base no sofrimento, não contra ele.
porque por mais que as pessoas que estejam vivendo ali em Falconia estejam em paz, todos ao redor estão em tremendo tormento. E isso é algo extremamente crucial, porque todos no final estão se prostrando de uma forma extremamente absurda em relação ali na base para a ideia do mal, até que mais alguém chegue através ali do eclipse e consiga um berrelite vermelho e sacrifique toda essa cidade mais uma vez. Eu acredito que estamos prestes a receber um dos maiores plot twists do mundo dos mangás, com essas reviravoltas conectadas ali a Gaizerik, e como ele era um bom rei e que a história lhe pintou como alguém mau. Definitivamente é interessante observar que a Terra-média era um reinado bom, era um reino bom que estava enfraquecendo a ideia do mal. Essa reta de Berserk promete ser cheia de revelações, o que fará valer a pena esperar todos esses anos sobre esses plots.